Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 26 de junho, começando a semana, né? A última semana do mês. Então a gente vai ver o que está acontecendo aí no mundo. Nós tivemos aí na semana passada uma água no chope, né? Que era aquela expectativa que todo mundo tinha de uma sinalização do nosso Banco Central para começar o início, né? Ali no ciclo de corte da nossa querida taxa Selic, aonde isso não ocorreu, né? E lembrando que na terça-feira sai a ata do Copom, né? Com essa ata do Copom, vamos ver o que está na ata e não estava no discurso, o que pode vir a sinalizar ou não. Então, a atenção no mercado vai ficar muito voltada, né, para terça-feira aí. Nós temos a ata do BC e nós temos também essa semana um evento, né, que o BCE está fazendo lá em Portugal, né, o BCE que é presidido pela Christine Lagarde, onde vão ter outros presidentes de Banco Central, né? Então nós vamos ter lá tanto a vice-diretora, né, do FMI, nós vamos ter também o presidente do Banco Central inglês, nós teremos também o presidente do Banco Central japonês e o Jerome Powell, né, que é o presidente do Banco Central norte-americano. Então, essas pessoas, essas figuras falarão, né, dentro desse evento. As atenções do mercado vão se voltar para lá, naturalmente, até para poder entender o que vai acontecer com a política monetária, se eles vão gerar algum tipo de informação que possa dar algum direcionador, né, de mercado. Hoje, quando a gente olha aqui, né, no mundo afora, nós temos Ásia fechando majoritariamente no campo negativo, né, somente COSP da Coreia que ficou no campo positivo. Nós temos a Europa também, na sua maioria, no campo negativo, somente ali França, que está agora ali no 0 a 0, e nós temos os futuros norte-americanos neutros, né, basicamente ali 0,13% de queda. Então, o mundo ele acaba sofrendo ainda, né, essa pressão sobre os apertos monetários. Os bancos centrais vieram com um discurso muito duro, né, muito hawkish, e as atividades econômicas não estão performando tão bem assim. Então, a gente começou a ver uma série de PMIs vindo, mostrando uma contração, né, abaixo dos 50. Nós vimos também uma série de dados de inflação que ainda não cederam tanto assim e fazendo com que os bancos centrais viessem a ter um tom mais duro, né, subindo sua taxa de juros. O Fed, que teve a sua manutenção na taxa de juros, porém, o Tom hawkish ainda permanece, porque falou que não parou, né, a subida das taxas de juros. Para as próximas reuniões podem vir, pelo menos até o final do ano, mais dois aumentos da taxa de juros normal. E nós tivemos o BOE que subiu mais do que o esperado, né? A subida da taxa de juros seriam 25 base points e veio aí na casa de 50 base points, certo? Bom, olhando como é que está as commodities, né? Nós vemos aí o WTI, o petróleo que está subindo 0,26%, teve um impacto muito grande em relação àquele grupo, né? Lá da Rússia, né, um grupo de mercenários, né, vamos botar um grupo privado ali da Rússia, que se voltou contra, chegou a se rebelar, né, contra o governo, né, contra o Putin. Então começaram a marchar para Moscou. Então isso acabou trazendo uma preocupação na cabeça dos investidores e levou o mercado de petróleo um pouco mais para cima, né, porque a Rússia tem tido uma parcela significativa no fornecimento do petróleo, ainda mais para os países asiáticos, beleza? Bom, minério de ferro já volta aí do seu feriado lá na China, já volta caindo. Então lá em Dalian fechando aí menos 0,44%, né, nessa janela de hoje. Vamos ver na próxima abertura, né, na próxima janela que vai ter durante o dia, como vai se comportar. Porém, as ADRs lá nos Estados Unidos, né, das mineradoras, a gente vê Vale que estava 0,20 aí de alta, agora já está performando ali com 0,73. Nós vemos aí BHP também, que ainda mantém a sua taxa ali de queda, né, seu viés de queda, 0,30 de queda. E nós temos aí Rio Tinto subindo 0,30 também, né? Bom, então isso acaba trazendo um impacto para o nosso Ibovão da Massa, para ver se vai trazer a nossa Vale para cima, né? Vale que apanhou bastante aí na última sessão no nosso mercado. Show? Bom, vamos olhar aqui agora, vou trazer para vocês o nosso Ibovão da Massa, né? Nosso famoso Ibovespa, que a gente sempre vem trazendo
todas as semanas, todos os dias, né, na verdade, para vocês. Vamos lá, segunda-feira, né, todo mundo calmo. Bom, nosso Ibovespa aqui terminou a semana ali, né, com basicamente neutro ali, né, no 0 a 0, nos 118 mil pontos e 900. Está num ponto de realização, né, que é uma região importante de resistência, os 121 mil pontos. Então, ganhando esses 121 mil pontos, pode vir aí para os 131, né? A próxima parada seria os 131 e 130 mil pontos, beleza? Porém, o Ibovespa está bem esticado. Se a gente parar para analisar como a gente já vem visto, né? Já tem visto já em alguns momentos. Deixa eu traçar aqui a FIBO, a nossa querida FIBO, que eu tirei para algumas análises na semana. A gente tem espaço aí para um recuo, para testar aí os 114, os 116 mil pontos. Seria saudável, né? Seria natural, não teria tanto problema assim como eu venho falando, né? Então, se a gente olhar lá no diário, né? Nós tivemos aí uma queda na quinta-feira, né? Perdendo aí, não perdeu o high-low, né? Tivemos uma queda e na sexta-feira ficou basicamente ali no 0 a 0, fechando nos 119 mil pontos, arredondando ali os 119 mil pontos, beleza? Olhando o nosso dólar, o dólar continua ali, fechando ali, permanecemos abaixo dos 4,80, né? Perdendo os 4,70 aqui, pode vir a buscar os 4,50, né? Mas temos que aguardar porque tem uma preocupação muito grande em relação à ata do Copom. Então, na terça-feira, vai sair a ata do Copom e se ali sinalizar uma queda, já um início da queda da taxa de juros aqui pelo Brasil, aí pode mudar um pouco mais a questão do... Mudar não, pode acelerar um pouco mais a questão da queda do nossa doleta, beleza? Separei um gráfico aqui para vocês, antes da gente passar ali para as empresas, né? Aqui é um gráfico comparativo, né? Botei aqui no mensal. Essa linha aqui que nós vemos aqui é o nosso Ibovão da massa. Essa outra linha é a nossa nosso DI e aqui é a nossa dólar e o DI futuro, né? Os juros futuro. Então a gente vê o seguinte: o dólar ele está mostrando, né, no mensal aqui uma pressão para baixo, né? A gente vê que a linha, né, ela está inclinada para baixo, então tanto do DI do dólar quanto do DI, né? Então a gente vê aí a estimativa do mercado levar a taxa de juros para baixo. Isso também acaba trazendo uma força, uma pressão vendedora no dólar, né? Acaba entrando um pouco mais de dólar, né? O nosso real se valoriza frente ao dólar, beleza? E essas linhas, elas são inversamente proporcionais ao nosso Ibovão da massa, né? A gente vê, assim como o dólar, né, e o DI inclinam para baixo, a gente vê o nosso Ibovão da massa seguindo um rumo contrário, né? A ponta da linha aqui inclinada para cima. Então, só mesmo em termos de uma visão, né, para vocês como é que funciona essa correlação entre taxa de juros, né, como a taxa de juros impacta tanto no Ibovespa quanto no dólar, né? Então, quando a taxa de juros ela vem trazendo uma cotação mais vendedora, mais para baixo, né? O mercado começa a precificar uma taxa de juros mais baixa, a gente vê uma pressão vendedora no dólar. E é ao contrário no índice, né? Os juros, quando começa a cair, ceder, isso acaba melhorando a precificação das empresas do Ibovespa, né? O valuation das empresas. Por isso que a gente acaba vendo juros para baixo, a gente começa a ver bolsa para cima e dólar para baixo. Beleza? Bom, separei para vocês aqui 3 empresas para a gente poder analisar. Uma delas foi a Engie, né? Nós temos a Engie aí, basicamente, ganhando aquela região que era dos R$44, que era uma região de resistência muito interessante. Vou botar aqui no mensal para a gente ver como ela se comporta, indo para a sua máxima histórica, e com um bom volume, né? As 2 sessões ali tivemos um bom volume em relação às negociações da Engie, né? O mês ainda não acabou, então esse volume aqui ainda tende a aumentar um pouco mais. Nós estamos na última semana.
Engie é uma das queridinhas da Bolsa, uma das queridinhas nas empresas de dividendos, né? E está lá também, ingressou agora na nossa carteira recomendada da Cashwise, né? Do lado do Cashflix, beleza? Bom, Eletrobras, né? Onde muita gente está com dinheiro ali no fundo da Eletrobras, a gente vê que a Eletrobras ela sofreu bastante, né? Tanto aqui no final de 2022, quando deu ali o fechamento das eleições, né? Então nós tivemos uma forte queda, uma pressão vendedora muito grande na Eletrobras, até porque foi muito discutido a questão da privatização dessa elétrica, né? Então, muita preocupação com o que o governo poderia fazer acabou trazendo a Eletrobras um pouco mais para baixo. Mas chegou aqui num ponto de suporte, segurou e já ganhou aqui o high low, ganhou a média móvel de 200 períodos, ganhou a média móvel de 10, a média móvel de 20, agora buscando aí uma tendência de alta e a Eletrobras vindo buscar aí a casa dos R$53, beleza? Bom, falando de Azul que inaugurou, né, uma ponte aérea, vamos botar assim, né, um trajeto, né, melhor dizendo, um trajeto aqui do Brasil para diretamente para a Flórida, né, para a Flórida agora inaugurou esse novo trajeto. Então isso acaba melhorando, né, uma informação boa para a empresa, né? Então a galera que ainda gosta de ter aéreas na carteira, né, ela está trabalhando, segurou aqui na região da média móvel de 200 períodos, né, que mostra uma linha de resistência, certo? Vamos só traçando aqui. Tinha ganhado a casa dos R$18 ali, que era uma linha de resistência, onde era um suporte, perdeu e agora ganhou aqui essa linha de resistência dos R$18. Pode vir a testar aqui essa linha de R$18 e se ganhar essa média móvel aqui de 200 períodos, né, aqui na casa dos R$23, isso pode trazer a Azul para o seu próximo passo, né, que aí seria nessa região aqui dos 38 até depois se ganhando, vindo para os R$48, beleza? Bom, vamos olhar agora aqui o nosso calendário. Só que o calendário eu vou botar aqui na semana, só para a gente ver como vai ficar aqui o calendário da semana. Bom, segunda-feira nós temos aí o nosso Boletim Focus, que é o nosso café da manhã de toda, né? A gente começa a semana sempre com o Boletim Focus. O que vai sinalizar com queda de juros ou com a taxa do dólar, né? Só para entender como é que está a visão do mercado para as questões econômicas do Brasil. E a gente começa aí com o evento, conforme eu falei, do BCE lá em Portugal, né, onde a Christine Lagarde vai abrir o evento, né, esse fórum, e depois nós temos outras pessoas, né, outros membros, outras figuras de Banco Central e a vice-diretora do FMI, que vai falar também nesse evento, beleza? Bom, temos aqui também 8h30 da manhã investimentos diretos de estrangeiros, né, investimentos de estrangeiros direto aqui no Brasil. Amanhã nós temos a ata da reunião do Copom. Aqui é que vai estar a atenção dos nossos investidores locais, né? Para direcionar se vai cortar ou não, o que estava na ata, o que está na ata que não estava no discurso do Campos Neto. Beleza? Bom, logo em seguida nós temos aqui encomendas de bens duráveis, lá pelos Estados Unidos, né, às 9h30 da manhã. E nós temos também aqui, né, o IPCA 15. Né? Esse IPCA 15 ele é uma prévia do que pode ter acontecido com a nossa inflação no mês de junho, certo? Então, ele vindo abaixo do esperado, isso sinaliza que o BC tem mais espaço ainda para poder cortar a taxa de juros. Mas aí tem aquela briga entre a ala política e o BC, né, o ala política pressionando cada vez mais o Campos Neto, o Banco Central, a cortar os juros. Então, isso acaba gerando um ruído muito grande. O Campos Neto fala que está sendo técnico, mas acabou jogando água no chope, não só da ala política, mas também do mercado como um todo. Na quarta-feira, nós temos aqui a variação de estoques, né, bruto lá dos Estados Unidos, de petróleo. Então, isso vai também mexer com o mercado de petróleo e pode impactar também na nossa querida Petro, né, nosso setor de petróleo e gás. Beleza? Bom, vindo para quinta-feira,
né? E tem os discursos ali também, né, do BCE, que começa hoje e leva na semana inteira, né? Na quinta-feira tem aí o discurso do Powell, onde todo mundo vai olhar, certo? E nós temos aqui outros indicadores, né, em relação à inflação aqui no Brasil. Nós temos o GPM, que vai sair também na quinta-feira, é bom a gente ficar olhando, e nós temos aí o nosso PPI, né, o Índice de Preço ao Produtor, que impacta também na inflação. Nós temos aí uma preliminar na Alemanha do Índice de Preço ao Consumidor, né? Então nós temos dados de inflação que vão sair dentro da semana, tanto lá fora quanto aqui dentro, que isso traz a atenção dos investidores no mundo todo. E na quinta-feira nós temos os pedidos iniciais de seguro-desemprego, aonde isso impacta na decisão do Fed, né, do Banco Central norte-americano. Beleza? Na sexta-feira nós temos a taxa de desemprego lá na zona do euro, que isso aqui também faz preço no mercado, porque vai direcionar como está o mercado de trabalho lá na Europa. E nós temos aqui a nossa taxa de desemprego, aí, a leitura de maio, como é que vai ficar às 9 da manhã, vai sair o nosso famoso CAGED. E fechando a semana aí com os dados de PCE, o núcleo de PCE dos Estados Unidos, que isso também é um outro direcionador do pessoal do Fed, beleza? Bom, esses são os recados de hoje, né, do Giro de Mercado. Muita atenção com o capital de vocês. Semana começando. É uma semana que na terça-feira, na minha visão, começa a dar um direcionamento internamente para a gente ver o que o mercado vai digerir essa ata do Copom, para ver o que está na ata e não estava no discurso, para ver se tem alguma sinalização ali de início de corte, por exemplo, e o que fez, né, o Campos Neto a não sinalizar esse corte ou a não cortar ainda as taxas de juros. E isso pode mudar um pouco a cabeça dos investidores locais e, assim, o direcionamento do nosso Ibovespa, beleza? Bom, e durante a semana, todo mundo vai ficar olhando o que vai acontecer lá, os discursos dos presidentes dos bancos centrais, né? Tanto o presidente do Banco Central norte-americano, presidente do Banco Central europeu, presidente do Banco Central da Inglaterra, do Reino Unido, e nós temos também o presidente do Banco Central japonês e a vice-diretora do FMI, que vai falar também nesse evento do BCE, beleza? Então fiquem todos atentos a essas informações, porque é uma semana que vem forte, né? A última semana aí do mês traz bastante indicadores em relação à inflação e tem falas também de presidentes de bancos centrais, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!